Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Convido a vereadora Zenilda para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Salmo 68. Levante-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que o aborrecem. Amém. Solicito que o vereador Maurício mantenha-se na segunda secretaria interinamente. Regimentalmente, convido a todos os presentes para cantarmos o hino de Canoinhas. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta um hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história até nós flamejante chegou. Capital da erva mate do pinho, das embuias galhardas do sul, onde o sol e a amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria e oficinas forjam vida e labor sem cessar, e em teus lares promessas divinas arde o facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos ledos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história até nós flamejante chegou. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Passamos ao... Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura do expediente. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, pessoas que nos assistem, Tenente Coronel Zazinski, Marcelo, nossa Secretaria de Obras, demais pessoas aqui presencialmente e as demais que nos assistem pelas redes sociais. Expediente do dia 9/5/2022. Ofício número 93 e 94/2022 do Gabinete do Prefeito, feito encaminhando projetos de leis.
Projeto de Lei número 41/2022 autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Projeto de Lei 42/2022 que dispõe sobre a verificação da aprendizagem e recuperação de estudos no âmbito do Sistema Público de Ensino e dá outras providências. Ofício número 2/2022 do Departamento de Leis e Decretos comunicando o sancionamento dos projetos de leis número 113/2021, número 8, 10, 12, 16, 01, 02, 03, 04, 11, 15, 18, 5, 17, 21, 20, 24, 27, 28, 31 e 40 de 2022. Ofício número 03/2022 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento dos projetos de leis números 34, 29, 32, 35, 36, 19, 25 e 33 de 2022. Relatório do primeiro trimestre de 2022 da Ouvidoria Municipal de Canoinhas. Requerimento à Comissão Parlamentar de Inquérito solicitando a prorrogação dos trabalhos da comissão. Ofício número 34/2022 do Conselho Municipal de Educação solicitando informações sobre as recomendações do Tribunal de Contas do Ministério Público de Santa Catarina. Ofício número 37/2022 do Conselho Municipal de Educação solicitando a apreciação e liberação do projeto de lei 42/2022. Ofício número 15/2022 do Instituto Canoinhense de Previdência ICEPREV, encaminhando resposta ao ofício número 159/2021 da Comissão de Justiça e Redação. Ordem do dia. Segunda votação, projeto de lei número 37/2022, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção Animal de Canoinhas, Grupo Resgates. Tribuna Livre, Tenente Coronel Silvano Sassinski, 3º Batalhão da Polícia Militar. Indicações. Indicação número 109/2022, de autoria do edil Fabiano Freitas, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, ao senhor Roberto Silva Caetano, diretor do Detracan, para que sejam realizadas melhorias na sinalização com a pintura de pare e de colocação de tachões no entroncamento da rua João Miller com a rua Cidade de Jaú. Indicação número 110, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja realizada a manutenção das ruas no bairro Boa Vista, nas proximidades da empresa Sul Brasil. Indicação número 111/2022, de autoria da vereadora Silmara Gontarek, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja construído um bueiro na estrada de Santa Emídia, em frente à casa do senhor Leandro Padilha, e a colocação de material na estrada da casa do senhor Luir Silveira. Era o que continha, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se tem vereador inscrito para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereadora Juliana Maciel. Senhor presidente, me autoriza a fala. Primeiramente, boa noite a todos os meus colegas, vereadoras, aos vereadores, aos servidores da casa, ao público que nos acompanha virtualmente, aqueles que se fazem presentes na sessão de hoje, especialmente a turma do professor Paulo Silas, meu colega, amigo, docente da Universidade do Contestado, que trouxe a turma de Ciência Política e Teoria Geral do Estado para acompanhar a sessão legislativa de hoje. E, primeiramente, professor, louvável sua iniciativa, porque aqui eles vão conseguir ter pelo menos um pouquinho da vivência, né, do dia a dia, dos trabalhos da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, se o senhor me permite, eu não queria falar especificamente sobre algo do pequeno expediente, mas só gostaria de explicar rapidamente o trâmite da ordem, da sessão, para que eles entendam um pouquinho melhor como é que se dá os nossos trabalhos numa sessão plenária. Bom, vocês
Primeiro viram o primeiro secretário, que é o vereador Osmar Oliskovski, fazendo a leitura do expediente. O expediente, então, é onde nós recebemos todos os ofícios, comunicados, respostas de requerimentos, de indicações, convites, feitos aos vereadores, à casa, à presidência, às comissões, são lidos no expediente, ou seja, é por onde a população, de modo geral, vai ter ciência, vai se dar ciência, né, publicidade a tudo que chega nesta casa. Protocolo de projetos de lei também, então é como se fosse o meio oficial de publicizar atos da própria Câmara e ofícios e demais documentos que nós recebemos, né, como respostas de requerimentos, por exemplo. Depois, o presidente abre o pequeno expediente. No pequeno expediente, a gente tem a oportunidade de nos manifestarmos a respeito do que foi lido no expediente, que ele enquadra tanto essa publicidade dada a esses atos, como também as indicações feitas pelos vereadores. O que são as indicações? Nós, como Câmara de Vereadores, como vereadores, nós não temos função executiva, né? Ou seja, nós não realizamos efetivamente o serviço lá do Poder Executivo, lá do prefeito, né, das secretarias do município. O que a gente tem como função? Legislar e fiscalizar os atos realizados pelo Poder Executivo. Mas nós temos um artifício, que são as indicações, onde nós sugerimos algo que a gente acha que deve ser feito no município, para o executivo, para as secretarias específicas. Então, quando a gente gostaria que fosse arrumada uma rua, algo para a saúde, para a educação, algo que realmente tem cunho de efetivamente ser realizado, algo que nós não estamos exercendo o nosso poder de fiscalização, que se daria por meio do pedido de documentos, de informações pelos requerimentos, nós fazemos via indicação. Aí nós vamos passar para a tribuna dos vereadores, que ela se encontra ali ao lado do primeiro secretário, que quando a gente quer falar de assuntos que são de interesse público, nós, vereadores, utilizamos a tribuna. Posteriormente, as pessoas inscritas, qualquer pessoa da comunidade inscrita que tenha algo também que seja de interesse público para trazer para a comunidade, utiliza a tribuna. Depois disso, passamos para a ordem do dia, que é a votação dos nossos projetos. Projeto de lei complementar, projeto de resolução. E tudo que tiver de projeto, efetivamente, para ser votado, vai ser analisado e votado pelos vereadores na ordem do dia. Que abre primeiro para discussão, depois para votação. Depois disso, passamos para os requerimentos, que aí sim, quando nós queremos exercer a nossa função fiscalizadora de pedir informações, pedir convocações do município, nós utilizamos dos requerimentos. Então, onde a gente vai pedir algo ao município, porque a gente quer uma resposta oficial, para que a gente possa dar os trâmites necessários na nossa função de fiscalizar. E, por fim, o presidente abre a palavra para os vereadores, se quiserem tratar de assuntos pessoais, né? Se quiserem trazer algo do seu trabalho semanal, enfim, no final da fala. Então, essa seria a ordem dos nossos trabalhos do dia, porque vocês vão vendo que algumas situações elas acabam passando rápido, porque nós já estamos acostumados, né, no nosso dia a dia, mas achei importante fazer essa fala para que vocês compreendessem um pouquinho como se dá os trabalhos da Câmara de Vereadores. Cada sessão, então, legislativa, cada sessão plenária, né, ordinária, ela acontece dessa forma. Então, obrigada, presidente, por me disponibilizar essa fala. Ninguém mais inscrito? Fabiano Freitas. Senhor presidente, só rapidamente, até parece uma coisa engraçada, né, se não fosse trágica, mas é a minha indicação da rua João Miller com a cidade de Jaú, uns tachões que agora já está asfaltada, está até sinalizada, não tem a placa de pare e tudo, mas acho que seriam os tachões principalmente, porque é a terceira vez como a João Miller sai da BR e não tem, ela tem fim ali no Munhoz, é pela terceira vez consecutiva que um carro entra dentro do pátio da casa ali. Você tem que pegar a esquerda ou a direita. E
fui procurado pelo seu Munhoz e falou o que nós poderíamos fazer. Eu estava brincando com o André, colocar um guarda-reio na frente da casa dele, né? Porque 3 vezes entrando com o carro dentro do seu pátio, né? Graças a Deus nunca ninguém se machucou, mas é uma coisa preocupante. Talvez o tachão não impediria isso também, mas é algo mais que dê uma luminosidade, porque principalmente é à noite, para que se possa melhorar aquele acesso ali. Era isso, senhor presidente. Ninguém mais quer, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se tem vereador inscrito para fazer uso da tribuna. Não tenho nenhum vereador, senhor presidente, só o Tenente Coronel Sazinski. Convido o senhor Tenente Coronel Silvano Sazinski, do 3º Batalhão de Polícia Militar, a fazer uso da tribuna. Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar o vereador Gilmar Martins, presidente dessa casa, em seu nome os demais vereadores e vereadoras. Também cumprimento todo o nosso público presente na sessão, especialmente os alunos do curso de Ciências Políticas, disciplina de Ciências Políticas da UNC. É importante, né, essa participação dos alunos, dos acadêmicos, especialmente um curso de Direito, para se inteirar dos assuntos do município. Cumprimento também todos os que acompanham via internet. E a minha presença aqui é bem breve, bem objetiva, mas ela se dá diante do requerimento do vereador Maurício Zimmermann, questionando sobre o nosso programa da Rede de Segurança Rural, que está sendo implantado no município de Canoinhas. Então, até para os acadêmicos, né, o nosso batalhão compreende os municípios de Porto União, Matos Costa, Irinópolis, Canoinhas, Três Barras, Major Vieira e Bela Vista. E nós temos um portfólio muito grande de programas preventivos em desenvolvimento. O mais conhecido é o PROERD, mas também com a interação da população com as redes sociais, nós tivemos a necessidade de também criar grupos de WhatsApp, grupos de comunicação para falar sobre segurança pública. E o programa muito bem conhecido e bem difundido em todas as cidades catarinenses é o programa Rede de Vizinhos, que nada mais é do que um grupo de vizinhos que estão interligados por alguma ferramenta, seja Facebook, seja WhatsApp, enfim, qualquer tipo de comunicação, para tratar de assuntos de segurança. Hoje, eu tenho certeza que cada um de nós aqui que trabalha com o smartphone deve ter vários grupos. Grupos da família, grupos do trabalho, grupos do time, enfim, e por que não falar sobre segurança? E nesses moldes da rede de vizinhos, nós temos o programa que é a Rede de Segurança Rural, que vem a ser uma rede de vizinhos voltada para integrantes do interior. Por quê? Porque muitas vezes o nosso interior ele não fica tão coberto pelas ações de polícia militar, com a presença da viatura, do patrulhamento, mas nós temos uma interação muito grande com a rede de segurança rural. Então, eu pediria só para o meu auxiliar ali, se puder passar ali, isso. Então, esse ano, especificamente, nós começamos com a primeira rede de segurança rural, e ela está localizada no Salto da Água Verde. Então são 22 propriedades cadastradas e que abrange um total de 58 pessoas participando dessas redes. Então praticamente toda a localidade do Salto da Água Verde, ela está coberta por essa primeira rede. E aí, eu até peço para passar a próxima tela, qual que é o objetivo principal dessa rede? Então é fomentar a mobilização comunitária nas regiões rurais para atuar em coparticipação e coprodução com a Polícia Militar. Em cada rede dessa formada, então o policial militar ele serve como um consultor de segurança pública
e ele participa desse grupo, orientando, acolhendo as demandas, acolhendo os problemas e tentando propor soluções criativas. Então, ele é prover serviço de polícia ostensiva com especificidade nos problemas de ordem pública da comunidade rural, aumentar a segurança nas comunidades rurais através do engajamento da comunidade, a prevenção situacional do crime, otimizando e personificando as ações de policiamento. Ou seja, nós vamos fazer praticamente uma consultoria, fazemos uma vistoria na propriedade, apontamos as áreas vulneráveis, os pontos sensíveis e sugerimos para eles ferramentas que possam contribuir com a segurança. Às vezes até uma questão de aumentar o tamanho da cerca, colocar mais um arame, guardar certos utensílios de valor, isso acaba tirando um alvo muito mais fácil na comunidade do interior. Pode passar também ali. Então, quais são as estratégias, né? Então, as estratégias são promover reuniões com a comunidade, e nessas grandes reuniões nós debatemos vários problemas de segurança, principalmente afetam a questão de furto, a questão de roubo, a questão de medidas de segurança que cada produtor rural deve tomar, e até aquelas informações de interesse que nós temos e que muitas vezes nós não conseguimos apanhar lá na comunidade do interior. O caso mais clássico são veículos suspeitos andando nas comunidades, que muitas vezes as pessoas ligam para a polícia militar, nós verificamos e acabamos evitando crimes mais graves. Por quê? Às vezes as regiões do interior, elas servem para rota de fuga ou para esconder criminosos, enfim. Então é muito importante essa mobilização. Então nós cadastramos as propriedades rurais que fazem parte dessa rede, hoje com o georreferenciamento, que é muito bom. Então, se tiver uma demanda de determinada propriedade já cadastrada, a nossa central de emergência sabe direcionar o policiamento muito mais rápido. Por quê? Porque aquela propriedade já está cadastrada. Então, nós fazemos um atendimento personalizado também, dando dicas, se aproximando dessa propriedade e também estabelecendo uma comunicação e ação integrada entre a comunidade rural e a polícia militar, visando romper com o efeito de isolamento dessas propriedades. Nós podemos estar, quem sabe, distantes de forma física com a viatura, com a equipe, mas nós estamos online através das redes de segurança. Então isso tem demonstrado assim um papel crucial para a prevenção. Então pode passar ali. E aí nós temos a questão da expansão. A gente sofreu um pouquinho por causa da pandemia, porque aí estava proibido fazer as reuniões públicas, e aí depois que foi permitido as reuniões públicas, iniciou o período da safra. Então a maioria dos produtores estavam envolvidos ou com a colheita de fumo, soja, milho. Então agora nós vamos conseguir retomar essas reuniões, e aí quais as localidades que nós já estamos mapeando e já está bem um passo andado. A comunidade da Encruzilhada, que faz divisa com Bela Vista do Toldo, Rio do Pinho e Paula Pereira. Então, praticamente, essa é a meta para 2022. E aí, praticamente, nós vamos só ampliando essas redes propostas ali e vamos cobrir todo o interior, né? Basicamente, então, ali, ó, quem percorrer aí pelo Salto da Água Verde, especialmente, ele vai encontrar essa placa na propriedade. Ele tem o logo do nosso programa. Ele tem um número de cadastro e ali tem escrito área monitorada. Então, esse produtor rural e esse proprietário de imóvel que faz parte do programa, ele está amplamente orientado de tudo que ele pode fazer para contribuir com a segurança pública. Então, nós temos assim resultados muito positivos já dessa primeira célula que nós implantamos aqui no Salto da Água Verde. Especialmente porque essa aqui é a reunião, né? A foto da reunião que nós fazemos na comunidade. E aí, por fim, se puder passar a última foto, essa já é uma foto de uma propriedade com a placa, né? Então, é interessante a placa, por quê? Porque a própria comunidade vai se mantendo pertencida a esse programa, e aí as próprias equipes da Polícia Militar também fazem as visitas periódicas nas propriedades já cadastradas.
é importante a gente destacar que a comunidade do Salto da Água Verde, além de ela ser uma comunidade rural, ela tem um potencial turístico muito grande e que várias pessoas de fora estão procurando o local para visitação, seja de veículo, seja pedalando, seja correndo. Então, essa integração entre a comunidade que reside e a Polícia Militar, especialmente pelo trânsito de pessoas lá, é muito importante e isso traz maior segurança para aquela comunidade. Então, seria esse a questão do programa da Rede de Segurança Rural. Os números foram aqueles que eu repassei e a ampliação ela vai decorrer ao longo do ano de 2022, podendo ser ampliado a qualquer momento para qualquer comunidade interessada. É importante que cada produtor, que cada proprietário que tenha interesse nos procure, porque aí nós iremos fazendo a agenda e já direcionando as ações para aqueles locais. Outro detalhe muito importante que nós já estamos praticamente voltando com os mesmos números de atendimento do período antes da pandemia. As comunidades do interior, ainda bem, elas estão muito assim, os registros são muito pequenos, mas eles requerem algumas especialidades assim na questão do crime, especialmente de furto de gado, que é o abigeato, porque nós temos que conscientizar toda a população do interior que seja qualquer fato, ele deve ser registrado para que as autoridades policiais, para que a Polícia Civil, para que a Polícia Militar tenha consciência de onde que está ocorrendo o crime e possa direcionar as ações. Porque muitas vezes nós consultamos via sistema, nós não encontramos registros. Mas se você vai na comunidade, nessas reuniões, as pessoas começam, mas aqui me levaram tal coisa, enfim. Então é importante, principalmente os senhores e as senhoras que têm esse contato com a sociedade civil, o pessoal do interior, que alertem, qualquer fato deve ser registrado, porque ele não vai ser só um número, ele vai ser um indicador para que as ações possam ser direcionadas para essas localidades. Então, se tiver algum questionamento dos demais vereadores ou o seu, Maurício, eu estou à disposição. Primeiramente, boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa, aos acadêmicos de direito, em nome da Larissa, o meu boa noite, e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Ao senhor Tenente Coronel, boa noite também, e agradeço já de imediato a atenção que deu ao meu requerimento, e mais feliz ainda pela sua presença, expondo realmente como é feito o trabalho. O requerimento surgiu para mim quando nós tivemos uma conversa lá no início de 2021 com o senhor, com o Gudas. E nós, na saída, eu fiquei uns 15 minutos a mais conversando com ele e ele me expôs essa situação. E realmente foi assim que eu vi, em virtude da pandemia, que tinha essa dificuldade de você fazer essas reuniões e trazer o pessoal para expor como funcionaria esse programa. Mas nesse mesmo momento ele me colocou a forma como vocês já estavam trabalhando, que era realizando os trajetos, mapeando as estradas gerais, as secundárias, quais seriam pontos de fuga de algum delito, nesse sentido. E aí ele me colocou naquela ocasião que, assim que a situação permitisse, numa melhora da pandemia ou no momento que se encontramos hoje, o programa teria andamento. E eu fiz o requerimento no dia, e nesse mesmo dia, a hora que eu estava vindo para a sessão, eu vi que tinha sido feita essa reunião no Salto da Água Verde. Daí já consultei a rede social da polícia, e ali ele me apareceu já a Colônia Tigre, em Três Barras, a Embuia, no Arroio Fundo, e aí me despertou ainda o interesse maior de como que estaria andando esse programa no município de Canoinhas. E um dos objetivos era me colocar à disposição também pelo conhecimento que a gente tem do grande interior do município de Canoinhas,
Eu tenho grandes amigos, grandes líderes comunitários, seja presidente de associações ou de igreja, ou grandes amigos mesmo em todas as comunidades do interior, assim como o vereador Gilmar Martins tem no Rio do Pinho, Paula Pereira, a vereadora Silmara lá no Rio dos Pardos, e do meu lado me colocar à disposição, onde de repente, porventura, vocês vissem alguma necessidade conseguimos expandir mais uma localidade nesse ano, o Maurício, o Gil, vocês que tenham contato com o pessoal, de que forma nós poderíamos auxiliar. Porque eu vejo um grande programa, é um avanço para o nosso munícipe rural. Eu dou os parabéns de imediato à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e principalmente ao 3º BPM em nome da sua pessoa e da sua corporação, onde eu vejo que é um trabalho magnífico que realmente vem trazer, no mínimo, uma percepção maior de vigilância e segurança para o produtor rural. Seja ele num pequeno delito ou num grande delito, essa percepção de segurança mesmo, eu já vi aqui no Sal da Água Verde, né? E assim como vi na Embuia, que eu rodo também o interior da região, e você vê que realmente ele só traz benefícios e facilita até, conforme o Gudas me colocou na ocasião, a forma como realmente essa rede funciona e como está mapeado. Facilita, de repente, a gente não quer que aconteça, mas de repente até numa busca, e facilita o trabalho de vocês. E realmente o que a gente quer é que todas as pessoas, dentro da condição que a Polícia Militar hoje se dispõe, possa atender, seja aqui no Sal da Água Verde, seja em Paula Pereira, seja lá na Barra Mansa, no Rio da Areia, Santa Emídia, são tantas comunidades. Então, agradeço de coração, tenente, e que o senhor leve também o agradecimento do vereador, e pode ter certeza do pessoal do interior, do munícipe do interior, que com quem eu converso, e eu já falava muito isso, de que nós temos novidades, coisas que vão acontecer em virtude da pandemia, ainda não consegue, mas isso eu considero um dos maiores avanços na segurança pública, principalmente para o povo do interior, que ela é direcionada a isso, né? Mas é um grande avanço da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado, coronel. Obrigado pelas palavras, vereador Maurício, e só para complementar, a rede ela pode funcionar de dois viés, tanto aquele que traz a informação, mas aquela informação que nós levamos. Então hoje praticamente todo o nosso interior ele tem cobertura de internet, a grande maioria das propriedades tem internet rural, é muito mais fácil você se conectar com a Polícia Militar através do aplicativo, não precisa nem o 190, a pessoa baixa o aplicativo, é gratuito, se cadastra. As redes, elas só são formadas e integradas por pessoas idôneas. Então, a gente não vai colocar o bandido dentro de uma rede. Nós fomos fazer uma consulta. Então, isso é muito importante. E naqueles crimes mais graves, nós podemos também lançar informações para certificar. Lançar na rede, passou veículo tal por aqui, o retorno é muito imediato. Então, isso é muito importante. E quando nós conseguirmos fechar todo o interior com essas redes, aí sim a gente vai estar com o projeto em dia, né? Então, agradeço as palavras e a gente me coloca à disposição. E assim que forem ampliando as novas redes, a gente vai divulgando também, Maurício. Senhor presidente, gostaria de fazer um comentário. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, os acadêmicos do curso de Direito, sejam bem-vindos nesta Casa de Leis. E de uma forma muito especial ao comandante Sazinski. Eu e o vereador Vilmar Sudoski participamos o vereador Vilmar Sudoski ainda participa da Polícia Comunitária do Distrito do Campo da Água Verde, então nós eu tive a alegria, a satisfação de por muitos anos fazer parte da Polícia Comunitária do Distrito do Campo da Água Verde. E eu me lembro muito bem, vereador Vilmar Sudoski, que na frente do CONSEG tinha uma placa com o artigo 144 da Constituição Federal dizendo que a segurança pública ela é um dever do Estado e ela é um direito e um dever de todos nós. Ou seja, nós, enquanto cidadãos, devemos participar ativamente das ações de segurança pública. Uma forma preventiva, uma forma de contribuir e zelar pela segurança pública do município, dos cidadãos.
E eu tenho duas perguntas para fazer para a gente ter maiores informações com relação à rede rural. De uma forma comunitária, a gente sabe mais ou menos como funciona. Mas com relação à rede rural, eu gostaria de saber, comandante, se as reuniões elas são periódicas com a rede de vizinhos e as placas, então, para serem colocadas na propriedade, se elas são adquiridas pelo participante ou são fornecidas pelo Estado. Então logo o senhor vai fazer uso da palavra para estar explicando esses dois questionamentos. Eu queria, de antemão, já agradecer a sua presença e dizer como é importante esse trabalho preventivo que vocês fazem, que nós fazemos como um todo. Porque nós sabemos que não há efetivo para tanto, para este policiamento, e as ações preventivas elas vão assegurar uma maior segurança por parte da população. Então, de antemão, já lhe agradecer e dizer como é importante esse trabalho comunitário que vocês desenvolvem, principalmente a aproximação dos policiais com a comunidade. Nós temos visto que isto contribui muito para que a população se sinta pertencente a esse sistema. Era isso, comandante. Então, vereadora Zenilda, a senhora como conhecedora do CONSEG, eu diria que a rede de segurança rural, ela praticamente segue os mesmos princípios do CONSEG, só que de forma virtual. Então, ela tem a obrigatoriedade das reuniões de formação da rede, e aí as reuniões não há uma periodicidade, sempre que for necessário. Então, se tiver algum assunto que não pode ser tratado de forma virtual ou de forma no grupo, aí sim se coloca uma reunião para discutir as necessidades daquela comunidade. E a questão da placa, ela é adquirida pelo proprietário. Não é obrigatório, ele vai adquirir, mas ele se encanta com o programa que ele acaba adquirindo, e aí veja a importância. Todo crime, e principalmente aqueles de maior vulto, ele tem planejamento. Então aquela pessoa que vai planejar, aí ele se depara com uma placa dessa. Ele olha lá, rede de segurança, ele vai evitar. Por quê? É a comunidade organizada. Então isso é muito importante e a gente sempre fala na reunião, né? A gente concita a todos que coloquem a placa porque tem uma importância muito grande, e até para as equipes, se tiver alguma ocorrência que cite o número da propriedade cadastrada, a própria equipe pode ir verificando e ela vai ser mais fácil de localização, né? E a polícia hoje, a parte preventiva, ela trabalha assim com a proximidade. Não temos como dissociar a polícia sem a proximidade com a população. Hoje nós iniciamos um programa muito interessante no Colégio Júlia Balioli Zaniolo, que é o Estudante Cidadão. Então estamos com 5 turmas acompanhadas por policiais militares para formar um cidadão mais consciente. E também para o segundo semestre está surgindo a Escola de Paz. Nós queremos pegar famílias em vulnerabilidade e ensinar um pouquinho mais sobre violência doméstica, sobre prevenção ao álcool, prevenção a entorpecente, né? Inclusive noções de primeiros socorros, para formar as famílias e direcioná-las para um caminho melhor. Tá certo? Obrigado, Gil Baiano. Eu fico à disposição no 3º Batalhão. Nesse momento, passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 037/2022, que declara de utilidade a Associação de Proteção Animal de Canoinhas, Grupo Resgate. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Tati. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa. Boa noite ao público que nos acompanha pelas redes sociais e ao público aqui presente hoje. Boa noite especialmente para os alunos do curso de Direito, que é muito importante que vocês acompanhem, né?
e entendam como que funciona aqui essa Casa de Leis. Senhor presidente, em relação ao projeto de lei que está para a segunda votação, nós já discutimos ele em primeira votação, né? É um projeto de lei para declarar a utilidade pública do Grupo Resgates. Conforme eu já falei anteriormente, o grupo faz um trabalho voluntário aqui em Canoinhas desde 2016. E agora o grupo, como virou associação, nós precisamos dessa declaração de utilidade pública para que a gente possa continuar subindo degraus aí para avançar na causa animal aqui em Canoinhas. E eu gostaria de lembrar que em Canoinhas, toda a quadra que você anda, você vê algum cachorro perdido na rua. Existem denúncias, inclusive o comandante Sacinski aqui presente já nos auxiliou, porque sempre tem cães da raça Pitbull fugindo, o que causa medo na sociedade. O grupo também auxilia, né, a polícia militar, muitas vezes, quando a gente precisa atender a situação de maus tratos. Então, é uma parceria de mão dupla. E para que a gente possa continuar o nosso trabalho, né, na causa animal, esse trabalho voluntário, nós precisamos avançar, né, e digo isso na legislação mesmo. Então, eu peço aos senhores vereadores que auxiliem, votando favorável novamente a esse projeto de lei, que vai auxiliar e muito o Grupo Resgates e todos os voluntários aí que se desdobram em 1000 para conseguir dar conta de tantos casos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu coloco o projeto em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei 037. No momento passamos aos requerimentos. Solicito que o segundo secretário efetue a leitura. Requerimentos. Requerimento número 133 de 2022. De autoria do edil Fabiano Freitas, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Manuel Siloc, responsável pela empresa Hiperoff Limitada, solicitando ver da possibilidade de ampliar a área do estacionamento rotativo na rua Vidal Ramos, esquina com a travessa 7 de setembro, próximo do número 353. Está em discussão? Senhor presidente, nobres vereadores, fui procurada pelos comerciantes locais ali, não vou citar o nome de empresas, mas como ali não tem a continuidade do rotativo, que tanto falamos também, né? Mas ali causou daí um funil, melhor dizendo, porque infelizmente ali, como é próximo ao centro, os carros dos funcionários, enfim, das pessoas que têm que trabalhar ali por perto, ficam estacionados e não deixando vagas para os clientes. Então, os lojistas ali me procuraram e pediram para mim entrar em contato com a empresa para eles ampliarem um pouco até aproximadamente a Univale ali, que é o local, a Trevisani, para colocarem o rotativo ali e na travessa 7 de setembro junto. Assim, tendo mais espaço para os clientes estacionarem seus veículos. Era isso, senhor presidente. Está em votação o requerimento 133. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 134 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Dodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao Conselho de Ética do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, tendo em vista todos os contratos entre o município de Canoinhas e o Hospital Santa Cruz, desde o início de 2020 até esta data, solicitando que verifique se há eventual irregularidade na prestação de serviços, avaliando os prontuários médicos de pacientes que entender pertinente, notadamente, mas não exclusivamente, os prontuários envolvendo óbitos ou complicações médicas, no intuito de averiguar se tem relação com o modelo de gestão adotado. No que tange, por exemplo, a número 1, adequação de especialidade e de RQE exigidos em contrato. 2, escala concomitante de plantões do mesmo profissional. 3, tempo decorrido entre atendimento, internamento e eventual tratamento cirúrgico ou clínico. 4,
Presença ou ausência de auxiliar médico com capacidade de conclusão dos procedimentos eletivos realizados. 5. Presença ou ausência de profissionais que deveriam estar em plantão médico, conforme escala e conforme contrato entre o hospital e a prefeitura. 6. Disponibilidade de serviços contratados pela prefeitura. Pede-se que os fatos apurados, caso consistam em irregularidades éticas, sejam encaminhados ao órgão de classe, devendo-se, na medida do possível, comunicar a esta Casa sobre a presença ou não das incongruências referentes à prestação do serviço em si, excluídos os pormenores técnicos médicos, bem como dados que identifiquem os pacientes ou exponham nomes dos profissionais envolvidos indevidamente. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, nós acompanhamos ultimamente as inúmeras reclamações que estão havendo em relação aos atendimentos, em relação à saúde aqui no nosso município. Por 2 vezes, eu, a vereadora Juliana, o vereador Romer e a vereadora Zenilda estivemos, então, na unidade de pronto atendimento e no hospital, no chamado Centro de Especialidades. Já falamos aqui nessa casa sobre o dia em que estivemos no hospital e que nos foi falado que o mesmo médico que deveria estar atendendo os pacientes que entravam pela unidade de pronto atendimento, que é do município, o mesmo médico também estaria atendendo dentro do hospital. E já questionamos aqui o fato de que, se entra um paciente pela unidade de pronto atendimento, que precisa de um especialista, e esse especialista está atendendo outra situação dentro do hospital, um caso particular, nós nos perguntamos como que fica esse paciente. Eu, sinceramente, estou cansada de ver o povo sofrendo com a falta de atendimento adequado na saúde. E nós sabemos que a Constituição garante a saúde a todos os cidadãos. Toda pessoa que vai até a unidade de pronto atendimento, ela tem o direito de receber um atendimento com qualidade. E por inúmeros motivos, porque são várias as respostas que nós recebemos quando fomos lá, as pessoas estão indo no pronto atendimento porque elas não encontram um médico nos postos de saúde. Então, elas estão indo procurar o pronto atendimento e, às vezes, elas ficam lá das 8 da manhã até as 5 da tarde sem serem atendidas, gente. Nós não podemos fechar mais os olhos, nós precisamos entender o que está acontecendo. Nós já fizemos requerimentos solicitando informações e ainda estamos aguardando respostas. Mas esse requerimento hoje é para a Comissão de Ética do hospital, para que eles possam averiguar o que está acontecendo desde o início da pandemia até a data de hoje e verificar se está existindo irregularidades lá dentro. E se houver irregularidades, nós estamos pedindo para que o Conselho de Ética encaminhe, então, para o órgão responsável, para que nos encaminhe também o que a gente possa ter acesso, porque temos que cuidar com os dados sensíveis também, para que a gente possa, então, com toda essa documentação, com todas as respostas que a gente precisa ter, e que eu espero que as respostas venham logo, para a gente entender o que está acontecendo e tomar as medidas cabíveis. Eu digo que eu espero que venha logo, porque o povo está sofrendo e todos os dias eu vejo inúmeras reclamações das pessoas de Canoinhas que não podem pagar médico particular e que não estão recebendo tratamento adequado. Isso não pode mais ficar assim. A gente precisa fazer o nosso trabalho de fiscalizar e o que tiver de irregular, a gente encaminhar para as autoridades competentes tomarem providências. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereadora Juliana. Muito obrigada. Vereadora, quero aproveitar o gancho da sua fala, pedir desculpa que eu ainda estou com a voz prejudicada desde a semana passada, mas logo estarei bem. Em relação à saúde, eu acredito que isso esteja assim, algo extremamente preocupante e vulnerável, um ponto extremamente vulnerável do município de Canoinhas. Só hoje eu até estava verificando no meu celular quantas mensagens eu havia recebido
sobre a questão da saúde do município. Hoje eu recebi 6 reclamações. Mas eu tenho recebido pedidos de ajuda, de desespero, de sofrimento, todo santo dia. E a gente está vivendo uma situação caótica na saúde do município. Então, também recebi informação que pelo menos 3 postos de saúde, pelo menos na data de hoje, e não sei por quanto tempo, estariam sem médico. Que era da Piedade do Cristo Rei, do Alto das Palmeiras, desde a semana passada, que parece que a previsão até o final do mês ainda não era para ter médico. E vocês pensem que todas essas pessoas que estão desassistidas nas suas unidades de saúde, para onde é que elas vão? Para a UPA. E aí a UPA precisa atender toda a demanda do município de Canoinhas. Porque se você precisa de um especialista, de um atendimento, de algo que não é bem urgência e emergência, como é que funciona? Você vai na tua unidade de saúde, você vai pegar uma requisição, enfim, um pedido médico de especialidade, vai para a policlínica, aí vai ser agendado o teu atendimento. Já começou a falhar porque o médico não está lá na unidade. E agora o que eu faço? Vou para a UPA. E aí aqueles profissionais estão esgotados de tanto trabalhar, porque tem lá 50, 60 pessoas esperando atendimento. Não sei se efetivamente isso acontece todo santo dia, mas na maioria dos dias é isso que vem acontecendo na UPA. A gente não está lá também todo dia verificando, né, para poder falar. Mas a gente esteve corriqueiramente aí nos últimos tempos, algumas passagens, fazendo o nosso trabalho. E eu vou dizer para vocês, me dói, sabe? Porque como vereadora, eu tenho me sentido de mãos atadas, que eu não estou conseguindo fazer efetivamente o que me dá vontade de fazer, porque a função do vereador é limitada. E aí, hoje de manhã, conversando, estávamos eu, a vereadora Tati, a vereadora Zenildo, o vereador Vilmar. Eu sugeri, vamos fazer esse requerimento amanhã, se for do interesse de todos os vereadores, que nós façamos isso, convocar a secretária Kátia para estar aqui em plenário e convocar também a população canoinhense para acompanhar essa sessão. E a gente que esclareça o que está acontecendo com a saúde desse município. Porque eu já não sei mais o que dizer pro povo. A minha parte como vereadora eu estou fazendo. Eu venho, eu peço informação, eu vou lá, eu converso com o funcionário, você vai na UPA, você vai na UBS, você conversa com o responsável, e você pede, você implora, você fala com a secretária. A gente está fazendo a nossa parte. Só que tem coisa que vai além da função do vereador. E para isso é importante que a secretária venha aqui e esclareça o que está acontecendo. Eu não estou aqui vereadora aí quase 1 ano e meio, mas nem isso. Mas, gente, a situação está saindo do controle. O povo não merece passar por isso. Então, que realmente a secretária venha e preste os esclarecimentos necessários para a comunidade, porque eu já não sei mais o que dizer. Confesso para vocês, eu já não sei mais o que responder para a população. E me sinto assim, inoperante, sabe? Quando você faz, e no outro dia tá o mesmo problema, e o mesmo caos. Não sei. A gente precisa de resposta efetiva e ação efetiva e coisa concreta. Chega de sofrimento. E a saúde é uma coisa que você não trabalha direito se você não tá bem, se o teu filho não tá bem. Né? Você perde dia de serviço, isso prejudicou a empresa, prejudicou o funcionário. E não tem, gente. A gente precisa fazer que isso funcione devidamente. Não sei onde é que está o problema, vamos descobrir. Né? Que a secretária venha aqui e dê os esclarecimentos para a gente, para daí a gente sair desse caos que se instaurou na saúde pública de Canoinhas. E uma coisa, vereadora, que a senhora falou é mais pura verdade. E quem não tem para ir no particular? E aí? Como é que faz? Fica com dor? Fica com o filho doente? Porque o pediatra tem um no município de Canoinhas.
Que você precisa agendar, né, passar por todo esse trâmite e Deus abençoe que um dia consiga uma consulta. Não dá mais para admitir esse tipo de coisa. Não é essa cidade que a gente quer e não é essa cidade que o canoinhense merece viver. Então, vamos, a nossa parte, eu sei que a gente vem fazendo, mas penso que é importante a secretária vir aqui. Não quero mais ficar esperando 30 dias uma resposta de um requerimento. Não dá mais, o povo tem que entender melhor o que está acontecendo. E ela vindo aqui, a gente vai conseguir as explicações rápidas, céleres. Seja, então, imagine que os senhores também tenham perguntas a serem feitas e a gente pode fazer em conjunto esse requerimento amanhã de convocação, então, da secretária de saúde que venha prestar informações para a gente aqui nesta Casa de Leis, que é onde o povo realmente obtém informações e corre atrás de informação e tem todo o direito de trazer para a gente os problemas que enfrentam no dia a dia aí do serviço público. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. A vereadora Juliana disse que a saúde está entrando no caos. Eu digo, Juliana, que ela já está, né? Ela já está. Então, nas últimas semanas, como falaram as vereadoras Tati e Juliana, nós estivemos, sim, na UPA. E é interessante porque nós, enquanto vereadores, enquanto fiscais do povo, fiscais das políticas públicas, nós fazemos os requerimentos e temos as respostas, quando temos as respostas. Mas eu tenho certeza que todos os vereadores que aqui estão já foram procurados por pessoas trazendo queixas com relação à saúde. Então, na última semana, quando eu, vereadora Tati e vereador Homer, estivemos na UPA, nós vimos o desespero dos funcionários que estavam lá, os profissionais que estavam lá, os funcionários, para querer atender, dando seu tudo com uma equipe defasada. E aqui também, vereadora Juliana Maciel, eu trago uma queixa da importância do profissional de triagem ser um profissional de enfermagem. Por quê? Porque é na triagem que se vai receber o paciente e depois classificar se ele é uma situação de emergência, de extrema emergência, ou ele pode aguardar uns instantes para prevenir situações piores. Então, eu gostaria muito de saber, eu acho que isso pode vir no requerimento amanhã também, vereadora Juliana, quem está coordenando a UPA e qual a capacidade técnica e quem são os funcionários para fazer a triagem. Não desmerecendo ninguém, mas não é função de estagiário ou cargo comissionado fazer esta triagem. A triagem deve ser feita por equipe de enfermagem. Então, amanhã, já lembrando, vamos fazer esse requerimento também, saber quem está coordenando a UPA, qual a capacidade técnica e quem está fazendo, então, a triagem, que é o atendimento para fazer a classificação de risco dos pacientes. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Lhe cumprimento em seu nome os demais colegas, os funcionários da casa e o público que está nos assistindo, tanto presencialmente quanto online. E uma das outras questões que nos preocupa, que até a vereadora Zenilda entrou no assunto, porém, para mim é uma das preocupações bem grandes, também, é com relação à condição insalubre de trabalho que esses funcionários estão. Então, é triste quando um enfermeiro te puxa para o canto e diz: Homer, por favor, vocês têm que fazer alguma coisa. A gente não tá mais aguentando. A minha família tá pagando. As pessoas do meu convívio estão pagando isso daqui porque eu já não tenho mais condições de viver socialmente. Eu saio daqui e vou chorar em casa. Gente, isso é triste. Um ser humano não pode trabalhar numa condição dessa. A pessoa tem que estar feliz, ela tem que estar bem, ela tem que estar plena. Por quê? Porque ela está trabalhando com saúde, gente. Da condição dela, psicológica, depende diretamente da vida de uma outra pessoa. Então vocês vejam quanto que está grave esse desgaste. E realmente, aquilo ali virou um gargalo. Se não tem o médico, o enfermeiro chegou e conversou comigo, com a Zenilda. Pô, veio uma pessoa aqui para
para que eu precisaria aplicar uma vacina. Só que essa vacina poderia ser facilmente aplicada num postinho de saúde. Só que ele foi lá e não tinha pessoas para fazer isso. Então, veja, era uma pessoa a mais das outras 65 que estavam esperando aquele dia. 65 pessoas esperando. Uma equipe com 3 enfermeiros e 2 médicos. Atendendo 2 emergências, né? Uma intubação e um acidente de motocicleta. Então, vejam só o desgaste que essas pessoas chegaram no final do dia. Elas não precisam simplesmente viver para trabalhar, elas têm que viver. Elas não podem viver somente em função do trabalho e do ofício delas. E é isso que está acontecendo. Elas não conseguem mais ter uma vida além daquilo ali. Porque o nível de desgaste está muito grande. Então, desde já, reitero o meu apoio a esses profissionais que estão lá, que são guerreiros, né? E realmente têm coragem de estar lá. Qualquer um outro com uma mente fraca no lugar deles já teria desistido. Porque vamos e convenhamos, o salário não é bom. É defasado em relação aos outros municípios e até em relação à lei federal, que agora foi aprovada, que vai ser uma outra batalha da categoria, que é o piso da enfermagem, e que nós aqui temos a obrigação de cobrar do executivo. Se existe um piso, ele tem que ser pago. Fora os médicos também, que estão com os seus salários defasados. Então ele tem que ser bem pago, gente. Ele lida diretamente com a vida das pessoas, ele tem que estar bem, tem que ser bem remunerado. E é uma das coisas que eu agora, aqui, como vereador, peço para a população que entenda também o profissional que está lá. Né? Ele está no limite dele, físico e mental. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Quero cumprimentar o senhor presidente, as senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, nosso comandante do batalhão, né, senhor Sacinski, os acadêmicos da nossa Unicê que se fazem presente, internautas, colaboradores da casa, boa noite a todos. Saúde. Saúde a todos nós, né? Porque se é uma coisa que todos nós precisamos é de saúde. Eu estou aqui há 9 para 10 anos, o nosso presidente Gilmar Martins já está um pouco mais. E todos os anos, ou quando não, quase todos os meses, nós temos discussões, problemas e dificuldades em conviver com os problemas na saúde, como temos também, Tenente Coronel, na segurança, né? E as soluções muitas vezes são muito difíceis de ser encontradas. Portanto, a vinda da secretária aqui, eu acho que ela é de inteira... e muito importante a vinda até, a gente conversava hoje pela manhã, e a vereadora Juliana citou isso, e a gente conversava, e é verdadeiro, da preocupação que a gente está tendo com a saúde. Nós vivemos aí os últimos 2 anos pandêmico, além do cotidiano, do dia a dia das doenças, porque o Covid não deixou de ter outras doenças, elas continuaram a existir, né? As cirurgias precisavam ser feitas e muitas vezes não foram feitas, e assim por diante. Os exames, tanto os exames necessários de pessoas que já estão clinicamente doentes, mas também os exames de rotina, que são preventivos, muitas vezes não foi possível ser feito. Enfim, eu acho que a vinda da secretária vai ser muito importante. A gente vê o Brasil todo com muitos problemas na área da saúde. Falando da saúde, a gente sabe que tem muitos problemas em todos os lugares. Eu estava ouvindo semana passada, e eu acredito muito que alguns também ouviram, Joinville, no hospital infantil, e estava lá, eu vi pela manhã, vi no meio-dia, vi à noite, aquele dia, as reportagens de que estavam lá pessoas às 9 horas, a 10 horas, a 11 horas, aguardando para ser atendido, que estavam com problema. Mas o problema existe, nós temos que achar as soluções, como foi aqui já levantado anteriormente por outros que me antecederam. E, com certeza, nós devemos ter problema. Muitas vezes, os profissionais da área de saúde não são o suficiente. Nós, quando tratamos das unidades básicas de saúde, dos nossos postos de saúde, ali tem um horário que inicia tal hora e conclui-se tal hora, e esse profissional se organiza um pouco melhor e tal, e enfim. Mas quando nós tratamos da unidade da UPA, né, que é a nossa
a unidade central, onde funciona 24 horas, nós temos que ter turno, né? 24 horas atendendo, turno de médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagens, de radiologia e de tantas outras coisas que precisam estar lá. Então, é um complexo bastante grande que não é simples e nem tão fácil. Mas entendo que a população precisa conhecer o porquê do problema. É recurso, é falta de profissionais médicos, é falta de enfermeiros, e vai vir aí, o vereador Rômulo levantou a história de que foi aprovado e foi acho que foi sancionado já até pelo presidente da República, né, que hoje o enfermeiro vai 4.000 e alguma coisa, 4.500, 4.600 merecidos, né, de salário base. E tenho certeza absoluta que tanto o município quanto o nosso hospital vai ter problemas. Mas precisamos achar as soluções. Se nós não levantar e se a gente não dizer, olha, eu estou com um problema aqui, me ajudem. Como é que vamos fazer? Me tragam uma solução junto comigo. Se nós guardarmos para nós, sozinhos, muitas vezes nós não damos a conta ou não temos uma solução. Mas se nós expormos isso, se nós contarmos, olha, nós temos um problema, o problema é assim, 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 assado. Desta forma que está ocorrendo. Vamos ter que ir em busca de alguma solução, vamos ter que ir em busca de mais recursos, vamos ter que contratar mais profissionais, vamos ter que arrumar mais recursos para fazer os exames, enfim. A saúde, ela é todo dia. Todo dia tem gente doente, todo dia tem gente com dor, todo dia tem gente precisando de cirurgia. Ela é todos os dias, né? Então, é uma coisa que nós precisamos realmente entender o que está acontecendo. Lá no hospital, a gente sabe, e daí aqui se divide em etapas e pedaços, e muitas vezes o nosso cidadão, aquela pessoa que usa o SUS de uma maneira geral, às vezes ele também faz um pouco de confusão de como ele é atendido. Até uma altura é o município que atende, de uma altura em diante é o hospital que faz o atendimento, enfim. Mas vai ser muito importante, eu acho, que a secretária venha, que ela dê o seu depoimento, conte como realmente está, quantas unidades tem, quantos técnicos de enfermagem nós temos, quantos médicos em cada área nós temos, se estão todos atuando, ou se tem gente que está de atestado, ou se tem gente que não está trabalhando, ou se são concursados, se são contratados de outras formas e prestando esse serviço para o município. Acho que nós precisamos entender isso, porque nós estamos falando da saúde. Obviamente que também o nosso cidadão também precisa, nosso usuário, aquela pessoa que vai lá na unidade de saúde, também tem que entender que às vezes não é possível tudo na hora, né? Isso tem que ser perfeitamente entendível. Mas para tudo também tem um limite de aguardar, um limite de se esperar. Porque quando a gente vai no pessoal, vai no particular, a gente às vezes chega lá e acaba tendo que também esperar, né? Não é exatamente na hora. Às vezes está com o horário marcado, mas o médico que ia te atender teve um chamado no hospital, fazer uma cirurgia, um atendimento de emergência e acabou te atrasando também. Enfim, tem de tudo isso. Mas esse entendimento, eu acho que ele é preciso ser feito, vereador Maurício. Nós precisamos entender e ver o que é que está faltando para nós podermos resolver. Esse problema vem se arrastando há muitos e muitos anos. Como eu falei aqui, Gilmar Martins, eu estou aqui, esse ano vai completar 10 anos, mas todos os anos, e eu diria todos os meses, nós tivemos essa discussão aqui, como tivemos da segurança, Coronel Sacisky. O senhor sabe disso. Sempre não vai ser o suficiente para resolver tudo que precisa ser resolvido. Mas nós precisamos ir achando o caminho. Está aí a rede de vizinhos, está aí a rede interiorana que está sendo implantada, está se utilizando de outros meios para melhorar o atendimento, e assim sucessivamente. Também na saúde nós temos que ir buscando caminhos e alternativas para que possamos atender aquele que mais precisa, que é aquela pessoa que muitas vezes está com dor e está realmente doente e precisando. Então, só contribuindo dentro de toda essa discussão, e digo e vou dizer a todos, nós vamos passar os nossos 2, 3 anos que faltam aqui discutindo, e lá para frente vão surgir outros problemas, e a vida é um ciclo, né? Ela vai acontecendo, mas o que tá faltando hoje nós temos que achar a solução. É isso que é o importante. Está faltando hoje? Qual é a solução? Vamos achar. Amanhã vai ter outro? Vamos pensar no da amanhã novamente. É isso, presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, eu só queria
fazer minhas, com a permissão dos vereadores, as palavras que já foram me antecederam, porque todo o que foi falado aqui é verdadeiro. E fala o meu amigo, colega Vilmar Sudoski, que a questão da saúde, nesse momento, existe um agravamento nas reclamações, sim. Sabemos que faz tempo que sempre a saúde foi um problema, mas como está agora, vereadora Juliana, os vereadores, é real. O índice de reclamações aumentou e aumentou bastante. E eu sempre digo que quando tem esse problemas tem que ser discutido, porque na discussão a gente busca os problemas, a gente acha os problemas. Eu quero ser parceiro no requerimento que vocês já fizeram, para chamar a secretária aqui com o intuito de nós discutirmos juntos todos os problemas e juntos buscarmos as soluções. E o que não pode ter 500 desculpas, mas o que não pode é a pessoa estar sofrendo lá e elas recorrem a quem? O primeiro, a pessoa que vai recorrer é o vereador, aquela pessoa que está mais próxima dela. O vereador Gilmar Martins, o Gilbaiano sempre tem uma frase que coloca o vereador, que é o para-choque da sociedade, é o dizer dele aí, mas é a verdade, eles recorrem a gente. Teve recebido, o vereador Vilmar, muita reclamação da saúde. E eu não sei se o problema é, claro, o senhor explicou a questão da pandemia, agora problema pós-pandemia, se é problema de falta de pessoas, ou quem sabe é falta de gestão. Nós temos também juntos, e se for isso, nós temos condições de nós todos trabalhando junto, buscarmos soluções e dar uma resposta para esse povo. E eu entendo perfeitamente a vereadora Juliana quando ela fala que chega a um ponto que a gente se sente incapaz. Você sente estar numa situação que, o que eu farei agora? Eu fiquei sem chão porque eu já fui lá, eu já discuti, eu pedi informações e as reclamações continuam. Então é importantíssima a presença da secretária aqui, que vem e aí nós discutiremos juntos. Seria isso. Senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite, os funcionários da casa, o comandante Sacinski e todos que estão nos assistindo aqui presencialmente. Como vários vereadores e vereadoras já citaram e comentaram, aí eu vou falar um pouco também sobre as nossas unidades de saúde do interior, que a gente vem pedindo, já faz desde o começo do nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores, para fazer reunião na comunidade, para ver o que resolve, o que é resolvido. Chegou o final do ano, não aconteceu nada de melhorias na parte dos postos de saúde. Já estamos... Teve comentário que era para fazer a reunião para ser resolvida alguma coisa em janeiro, fevereiro. Nós já estamos em maio. E também para vocês terem uma ideia, como é difícil as coisas, estando aqui no centro, nos postos de saúde dos bairros, que é tudo perto. Imagine tipo lá, o de Pinheiros, o de Barra Mansa, o do Rio da Areia, que se o médico vai atender, ele chega lá às 8h30, no mínimo 8h30. Ou se às vezes ele não vai e não avisam também já de manhã, Daí não tem ônibus, porque só está tendo linha de ônibus segunda, quarta e sexta, mas 7h30. Não tem também como esse pessoal daí, tem gente que não pode estar pagando uma corrida de lá para vir aqui, chegar aqui, também com os atendimentos do jeito que está, corre o risco ainda de ter que pagar uma consulta. Então, a gente tem muita reclamação também na parte da saúde, até se for possível colocar nesse requerimento ali junto dos postos de saúde do interior também, E daí vamos ver também se a secretária Kátia vai trazer já alguma solução para os postos de saúde do interior. Porque a gente, como vereador, que nem vocês estão falando, sempre está ali de frente. Tem que dar uma resposta para eles, mas e o que a gente vai fazer? Vai médico, não vai médico? O atendimento lá, como está só na quarta-feira, é muito precária, porque eles deviam ter menos todo dia, até o meio-dia, menos atendimento do posto de saúde. Veja, uma pessoa se corta um acidente, como sempre está acontecendo, motosserra, tudo, tem que vir para cá, para o centro, porque não tem nenhum profissional lá para fazer um curativo. Então, daí o povo acha assim, a gente está pedindo, está cobrando, a vereadora não dá um jeito, mas, meu Deus, pedindo, eu já, mais de 1000 pedidos.
Então é isso, né? A gente pede, a gente está se esforçando, só que está muito complicado e muito de gravar a parte da saúde do nosso município. É isso, senhor presidente. Senhor presidente, bem discutido, bem debatido já, muito bem explicado por todos os vereadores que me antecederam. E posso dizer que a saúde está vindo desde a época de 96 a 97, melhor dizendo, a 2000, que eu era vereador naquela época. E sempre foi rebatido e sempre foi tentado achar soluções. A princípio era para... Uns diziam que era para terceirizar o hospital, outros diziam que era para municipalizar 100%. E a grande maioria sempre chegou a um veredito e nunca foi conseguido pelo município, que seria ter o nosso hospital regionalizado. Porque hoje nós atendemos Três Barras, Bela Vista do Todo, Major Vieira, enfim, algumas cidades vizinhas. E é pago, obviamente, por alguns prefeitos uma quantia, mas é uma quantia um pouco ínfima. Então, o hospital regional, só para vocês terem uma ideia, até tinha propaganda até pouco tempo na televisão, o Hospital Regional de Lages recebeu mais de 100 milhões de reais, enquanto o nosso hospital não recebe quase nada, vamos expor nada. E assim vem vindo sucessivamente, não só com o hospital, mas já que estamos falando na saúde. E realmente, já dizia, né, o povo com saúde é um povo feliz. E essa história da saúde, que eu me lembre, melhorou um pouco. Então, quando a então vereadora e secretária Thelma Bley estava no cargo. Eu sou uma pessoa que o senhor sabe, senhor presidente, que eu não ligo muito para partido, então tenho que dar os méritos. Obviamente que 100%, nem Jesus agradou todo mundo e nem quem dirá nós, seres humanos, que vamos agradar. Mas eu acredito que o que falta mesmo é um pouco de atitude e um pouco de responsabilidade em trazermos mais médicos, mais enfermeiros. E os enfermeiros, na verdade, têm quase uma qualificação, só não vai poder dar certamente o diagnóstico, mas salva vidas também. E o nosso interior, que nem a vereadora Silmara falou, está muito esquecido. E não tem como a gente passar em branco, porque é todo santo dia, é tudo. Todo santo dia a gente reclama, a gente ouve reclamações, na cidade e no interior. E, infelizmente, nos bairros, né? Infelizmente, a saúde hoje é o principal problema da nossa cidade. Então, eu gostaria também, até quem sabe, fazer um pedido, uma moção ao governador, um requerimento ao governador, que pense com carinho na regionalização do nosso hospital, para o nosso hospital poder receber recursos. E o nosso município, obviamente, que o nosso prefeito, ou os prefeitos que virão para frente, também tomem as atitudes suficientes para manter, pelo menos, a saúde em dia. Obrigado, senhor presidente. Ouvimos as explicações do requerimento que vai trazer informações para nós. O requerimento começou, no meu entendido, que vai para o Hospital Santa Cruz. Desceu para o PA e do PA foi para as unidades de saúde dos bairros e área rural. Então, é um requerimento bastante explicado. E a conclusão, na realidade aqui, não do requerimento, mas do debate, é fácil. Né? Aqui vocês estão nos assistindo, né? Não há esquecimento por parte do governo, né? Das nossas unidades básicas de saúde, tanto dos bairros quanto aquelas unidades, vereadora Silmara, que a senhora fala lá do Rio da Areia, que Pinheiros e Felipe Schmidt, enfim, todas as 13 unidades que nós temos na área rural, né, que entrou no debate do requerimento, que é para o Hospital Santa Cruz, não tem esquecimento. Isso é a falta de um interesse, mas esquecimento não. Esta Câmara aqui cobra do Executivo, todos os anos que o senhor vereador, Vossa Excelência, citou que o senhor está aqui, eu faço um pouco mais, cobra do Executivo. E não é deste governo que está. Isso vem dos governos anteriores. Eu quero recordar de um nome que Vossa Excelência tem falado, de uma pessoa que se chama
Thelma. Mas naquele tempo ainda havia problema, né? Mas o interesse é o quê? Hoje, se você perguntar para o prefeito que está em exercício, por que você não coloca mais 1, 2, 3 médicos para atender as unidades rurais? Eu quero. Vai conseguir recurso para isso? Aperta um lugar aqui, aperta a torneirinha, ele vai conseguir. Mas vai haver interesse também dos profissionais para ir atender esse nosso povo lá? Né? A UPA, para atender ali, melhor, eu não sei se é falta de gestão, a gente vai lá e realmente quando observa o número de pessoas que estão lá para ser atendido e o doente não tem como esperar e não há possibilidade de esperar, porque se ele chegar com a dor de cabeça, daqui a pouco ele vai ter que consultar para dor nas pernas, né? Tanto tempo que vai estar esperando. Então, o resumo é para essa, não do requerimento aqui, da discussão que foi falado. É recurso e profissional, mas eu coloco o requerimento 134 para aprovação e os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado, passamos ao próximo. Requerimento número 135 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Dodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício à coordenadoria do GEAC, responsável pela operação Et Pater Filium, em virtude da prisão preventiva do prefeito e vice-prefeito de Canoinhas e ainda do sócio-administrador da empresa, Josiel Dembinski Transportes. Vem solicitar a possibilidade de cessão dos maquinários da Dembinski Transportes, da empresa Josiel Dembinski Transportes, ao município de Canoinhas. A empresa citada prestava serviços ao município de Canoinhas, com fornecimento de metros cúbicos por quilômetro rodado, de caminhão caçamba traçado trucado, para carregamento de material para manutenção das estradas do município. Horas de serviço de escavadeira hidráulica, 18 e 20 toneladas. E ainda horas de mão de obra e maquinários, destinados à preparação e aplicação de emulsão asfáltica nas vias do município. É sabido que uma das condutas objeto das prisões preventivas tem relação com os serviços prestados pela empresa de Josiel Dembinski ao município de Canoinhas, o que traz prejuízo direto ao munícipe, que hoje sofre com a falta de prestação de serviço pelas condições de trabalho que a Secretaria de Obras vivencia na atualidade, por não ter condições de atender às demandas na medida que se espera. Em conversa, o secretário de Obras do município de Milson Verca enfatizou que a dificuldade de trabalho da secretaria paira na falta de equipamentos, maquinários e caminhões para exercer suas atividades em prol da manutenção das vias do município de Canoinhas e ainda na própria condição precária que se encontram. É sabido que o município de Canoinhas tem predominância agrícola e ainda é a terceira cidade do estado com maior extensão territorial, o que dificulta manter as estradas com qualidade para o tráfego sem os maquinários necessários para tanto. Estes vereadores têm conhecimento pleno sobre as funções que o mandato lhes confere, mas, vislumbrando a situação da secretaria em comento, que afeta diretamente a população, não há como se manter inerte. Sendo assim, vem solicitar a esta coordenadoria seja verificada a possibilidade de ceder para uso do município de Canoinhas os maquinários e caminhões que se encontram apreendidos, de propriedade da empresa Josiel Dembinski Transportes, a fim de manter serviços dignos aos munícipes canoinhenses. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Homer. Gostaria de me ater a 3 pontos da minha fala. O primeiro ponto seria que
Que bom que todos os requerimentos e todos os pedidos retirassem essa amnésia do que é debatido muitas vezes aqui, porque a gente ouve explicações, ouve respostas, mas se esquece que a gente tem um problema grave em nossa cidade que a cada dia parece uma novela do SBT, vem um fato diferente. Então, esse requerimento aqui não tem amnésia. Então, a gente sabe que esse final de semana, inclusive, o J+, noticiou a delação do Adelmo Alberti, e ele mesmo cita, ele confessa que esses serviços foram prestados de maneira a suprimir a concorrência e também não foram prestados na sua totalidade. Então ele comprovou que existiu dano ao erário de Canoinhas. Então ele assumiu, inclusive dizendo que esse material era dele. Então aqueles que querem dizer que não existe presunção de culpa, eu creio que só essa confissão já diz muita coisa. E nesses anos, quais foram prestados, me falha a memória, acho que a vereadora Juliana até totalizou 22 contratos só no passado, né, que seriam 22 contratos. Não posso estar errado aqui. Querendo ou não, durante a execução desses contratos, o município acabou perdendo. E esse pedido aí, eu sei que não é muitas vezes da nossa competência, pode ser que uns afirmem que nós estamos fazendo demagogia em cima desse pedido, porém quem não pede, não ganha, né, gente? Então, vamos pedir, vamos fazer a nossa parte de pedir esse material, que é muito importante para a Secretaria de Obras. Primeiro ponto, eles estão com o maquinário deles totalmente defasado, e acho que agora a gente entende por que esses maquinários eram defasados, né? Existiu um interesse em alugar maquinário, então vai ficar defasado mesmo, né? Isso daí é fato. O segundo ponto, devido a eles terem essa alocação constante do maquinário, eles já planejaram as atividades dele, pensando que eles iam ter disponíveis esses maquinários. Então agora eles têm várias atividades que estão programadas e que estão bloqueadas, né? E que não estão sendo realizadas pela falta desse maquinário. E o terceiro ponto, que é mais importante, o maquinário, inclusive, do que o valor, é porque para o município fazer uma licitação para comprar esse maquinário, possivelmente vai dar deserto, né? Porque a gente não possui hoje empresas que consigam manter um valor de um caminhão para 2, 3 meses, porque sabe que cada dia está subindo a tabela desse maquinário. E também são maquinários que os funcionários já têm a capacidade, já conhecem tecnicamente esses maquinários. Poucos aqui sabem, mas a Secretaria de Obras não promove cursos, então o município não dá cursos para esses funcionários. Então eles têm que aprender na marra as coisas. Então não existe capacitação, isso é muito triste. Saber que esse pessoal está recebendo máquinas e maquinários para trabalhar e não tem capacitação. Vai de maneira indutiva, né, vereador? O vereador Gil já teve lá, desconhece um dia que chegou um profissional lá dizendo, hoje eu vou capacitar vocês para trabalhar. Não, não existe isso. Isso até é um descaso para o funcionário, realmente, porque se ele erra, a população vai em cima dele ou o chefe vai em cima dele. Mas o que foi feito para capacitar esse funcionário para que não errasse? Isso é bem triste, gente. Então eu tive lá, eu quero que toda a população, quem tiver um tempo de passar, eu sei que é fora de mão, cheguem lá e vejam a condição daqueles funcionários jogados num galpão lá, com mesas improvisadas, tendo que esquentar uma marmita. É triste, é desumano para um funcionário público viver naquela função. E falo de novo de funcionário público porque sou funcionário público. E nem todo funcionário público, como foi exposto aí, está conivente com esses esquemas, gente. É uma minoria muito pequena. E, infelizmente, gente, a grande maioria, que são aqueles funcionários que ganham um salário muito baixo, inclusive, tem que sofrer isso. Tem que ser jogado de um lado para outro. Hoje está aqui, amanhã está lá, outro dia não sabe para onde que vai. Isso é bem triste, gente. Então, esse pedido aí realmente é que para que possa esse maquinário retornar, né? Até agilizando esse processo, porque se voltar o dinheiro para o município, ele vai ter que licitar, a licitação, esse material vai ser bem mais caro, e o que eles querem, gente? Eles só querem trabalhar, só querem ter condições de trabalhar, de atender esse povo que tanto produz e que merece estrada, gente. Isso daí é o básico do básico. Se não rouba, sobra dinheiro para investir, é fácil, é fato. Então, quando as pessoas trazem os pedidos, elas já vêm essa carga toda para cima. E a gente diz, não, mas não tem o médico lá, porque tem mas... E a cirurgia plástica da fulana de tal tá lá. Né?
Então, tipo, a desculpa nossa não existe. Certo? A gente não tem argumentos para batalhar com todos esses fatos. Então é triste a gente falar aqui, pode ser que muitos entendam de maneira errada, mas é o que a gente recebe, né? O olhar de quem cobra de nós não é um olhar de quem apagou tudo isso. Não, tá recente. Parece aquele feijão que vai chegando visita, a gente vai colocando mais água e vai rendendo. E vai ser assim, gente. Então a gente nunca sabe quando isso vai terminar. Então, sempre esse olhar da população vai estar sobre nós. Seria isso. Senhor presidente, Com a palavra, rapidamente. Só para explicar a intenção do requerimento, nós não sabemos se isso será efetivamente possível. Só que quem não pede não ganha, que nem diz outro, né? Então a gente está tentando. O que é o GIAC? É o grupo especializado em ações anticorrupção, que coordenou a Operação Et Pater Filium aqui no município. E, assim, parece-me que boa parte dos maquinários dessa empresa comentada, ele foi apreendido. E se hoje há também graves problemas de manutenção das nossas estradas, que talvez seja, no momento, o segundo maior dilema de reclamação do município do Canoinhense, com razão, porque as estradas estão numa situação bem delicada. Nós tivemos em conversa lá com a Secretaria de Obras e uma das reclamações do secretário foi maquinário, que nem sempre, por exemplo, consegue estar com todas as patrolas na estrada, que já são poucas, porque está estragada, precisa de manutenção, e isso e aquilo, e pouco caminhão, enfim. E por isso nós pensamos, se esse maquinário realmente está apreendido e esse vínculo com essa empresa junto ao município de Canoinhas trouxe prejuízo para o canoinhense. E a preocupação é essa, quem sofre é o morador da rua, é lá no interior que quer escoar a safra, que a estrada está ruim. É essa pessoa que está sofrendo. Por que não, se houvesse a viabilidade, por isso que a gente está pedindo um estudo, enfim, para análise, se é possível que ceda essas máquinas para o nosso município. Que isso vai fazer um bem para que a gente possa atender aí mais, né, a população com mais celeridade. Outra coisa, em conversa com o secretário Edmilson, ele até comentou que ia fazer um grupo com os 10 vereadores para passar as pautas semanais. Aquele requerimento da última vez que nós conversamos ainda não fez, mas a gente pode entrar em contato com ele, pedindo para que ele faça aquela sugestão do Gil, do dia, da semana, enfim, como o vereador explicou, né, da possibilidade da secretaria. Mas, enfim, como escrevemos no final do requerimento, a gente vê o problema e não... Vendo uma viabilidade, pelo menos tentar pedir, a gente tem que pedir. Se a gente não pedir, de vez que não vem. Então, estamos fazendo uma tentativa. Juridicamente, a gente sabe que não é tão simples assim, mas por meio, às vezes, de um termo de colaboração, um acordo, alguma coisa, talvez fosse possível que isso acontecesse. E aqui está o pedido encarecido aí para a população canoinhense, que, se possível, se concretizasse. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Entendo o requerimento, acho justo e, quem sabe, ser surpreendido com uma boa notícia. Mas o que me surpreende um pouco é a respeito da conversa com o secretário, onde, então, seu gargalo é esse, licite de novo, ache formas, tem que achar forma, né? Eu vejo que não é só a questão do maquinário em si, de caminhão, caçamba e retro e escavadeira, mas sim do próprio material em si, né? Então são diversos os gargalos dele, os problemas dele. Nós ficar na espera de uma decisão judicial ou de alguma coisa, o município vai sofrer mais ainda. Então, que se tome atitude, que chegue no prefeito, que achem a forma de onde vai sair o recurso, mas que licite, então, o serviço. Se não pode fazer a compra do equipamento, que licite da forma correta, com empresas idôneas, que façam o serviço para que o município não seja prejudicado. Realmente, vejo que não é tão simples, é uma carga pesada que toda a secretaria carrega, mas não podemos ficar na espera
só desse tipo de atitude. Tem que ter atitude lá também que busque realmente, de forma rápida, dentro das possibilidades, mas tem que existir outras formas, e assim vem sendo de anos anteriores, porque a gente sabe, eu trabalho no meio rural desde o ano de 95 e tivemos melhoras, pioras, tem tempo, tem máquina que quebra, falta de material, embarga britador, quebra britador, compra patrola, estraga patrola. Então, vai passando-se a gestão de pessoa para pessoa, de técnico para político, de político para técnico. Essa questão que hoje o secretário, em cima desse tempo que ele tá com a capacidade para operar, mas é uma gestão que ele vem pegando do passado, que outro pegou do passado e outro pegou do passado, e vem ficando. O maquinário de 2005 já foi, de 2009 já foi. Essa manutenção, você tem 7 patrolas, mas tem 3 operando, é uma coisa, às vezes, por que chegou nesse ponto? Né? Ah, mas tem que fazer. Difícil de entender, difícil. Mas que se tome atitude, que o executivo ache as formas, que corram de atrás também, para que realmente nós tenhamos um pouco mais de avanço nessa questão da infraestrutura do nosso município. Quero rapidamente aqui fazer um comentário sobre o requerimento da Vossa Excelência, mas como já citado ali, a preocupação em questão à nossa infraestrutura. Hoje, Vossa Excelência citaram que o secretário citou que está com dificuldade com maquinários, né? Sem ferramenta não dá para trabalhar. Sem ferramenta não se faz nada. Mas eu quero aqui que o Marcelo, que está aqui no plenário hoje, se recorde um pouco ali, que não tem como se manifestar, mas se recorde. Que no ano de 2017, eu assumi a secretaria e trabalhei até 2019. Mas lá eu tinha dias que eu tinha um caminhão em funcionamento. Eu tinha uma moto niveladora, que é uma patrola, em funcionamento. Eu tinha 2 retroescavadeiras e uma escavadeira, mas às vezes eu não tinha o transporte da escavadeira. E assim se foi, 2017, 2018, até que eu consegui convencer o governo na época para que se fizesse uma compra de maquinários. Na época, em 2017, o britador que britava o material na localidade de Rio do Pinho estava embargado. Não me recordo o motivo que estava embargado, o porquê, mas através de 2 viagens a Florianópolis eu consegui lá no IMA, né, a liberação para que se trabalhasse. Eu trabalhei 2 anos e 8 meses como secretário. Eu consegui britar 2 anos e 8 meses. Eu consegui com 1 ou 2 patrolas enlargar a estrada. Eu consegui com 2 retroescavadeiras fazer escoação de água, principalmente nas áreas rurais. Nós colocamos em torno de 14 mil unidades de manilha aqui dentro da cidade. Então, eu só me recordo que aquela equipe que trabalhava comigo, elas trabalhavam com muita dedicação. A Secretaria de Obras trabalhava de segunda a segunda. Eles tinham, eu não sei, não era eu que fazia. Quem fazia acontecer era eles. É eles que trabalhavam. Mas para o final, antes de me retornar para esta casa, foi adquirido patrolas, escavadeiras hidráulicas, caminhões, e ficou toda a estrutura nova. E hoje a estrutura está acabada, por quê?
Aonde estão as patrolas que foram adquiridas? Os caminhões? Né? Na realidade, hoje eu não sabia nem onde é que está a Secretaria de Obras. Né? Mas, enfim, eu não sei se eu consegui ser abençoado para poder... a equipe tocou e... Mas, enfim, sem ferramenta não se trabalha. Não dá para trabalhar. Então, tem que ver o que está acontecendo. O prefeito tem que tomar uma atitude, mas o nosso povo não pode pagar por essas situações. A palavra, eu vou ceder a palavra para a Tati. Obrigada, senhor presidente. Eu só gostaria de falar rapidamente que eu concordo, a atual gestão precisa achar uma solução, mas que a nossa intenção com esse requerimento foi no sentido de que nós sabemos de todos os indícios, né, de corrupção, sabemos que esse maquinário, né, está apreendido por conta, né, de todos esses fatos tristes, né, que aconteceram aqui em Canoinhas. Mas com esse requerimento, o que nós queremos? Fazer a nossa parte para tentar, né, que esses maquinários que existe a possibilidade de terem sido adquiridos, inclusive com dinheiro do povo, para que eles sejam utilizados, então, para o povo. Concordo, vereador Maurício, precisa haver, né, alguma atitude da gestão atual, mas, enquanto isso, eu acho muito importante que esse maquinário esteja trabalhando em prol da população, porque não pode a gente ver tudo parando. Então, eu gostaria apenas de explicar que a nossa intenção com esse requerimento é ver o maquinário que está parado sendo utilizado para a população de Canoinhas. E, senhor presidente, em relação né, ao que o senhor falou sobre o maquinário que existia, eu acredito que a gente pode até formalizar um requerimento solicitando informações futuramente sobre o que aconteceu com esse maquinário que era da prefeitura. Muito obrigada, senhor presidente. Está em votação o requerimento 135. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento está aprovado. Requerimento número 136 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Dodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Adilene Adrate, engenheira responsável pelo DENIT, Mafra, solicitando as seguintes informações. 1. Qual a área de domínio atual da BR-280? 2. Existem tratativas com o município referentes à regularização de construções em área de domínio da pista? Tem discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Bem rapidinho, o requerimento é praticamente autoexplicativo, mas a gente, essa semana passada e a anterior, inclusive, foi procurado por alguns moradores, porque houve o anúncio da terceira via em alguns pontos. Inclusive tem pessoas que, nos supostos, né, porque agora só são suposições, postos de ampliação da terceira via, têm empreendimentos, possuem as suas casas e eles estão um pouco preocupados. Então eles querem saber isso. Eu me recordo que até o Coronel Mário, quando vereador, tinha levantado essa questão e supostamente ele tem alguma resposta lá, porém eu pedi para alguns moradores que me procuraram ir diretamente à Secretaria de Habitação, ele comentou que ele não tem conhecimento agora, porque mudou algumas legislações, então nada mais justo que perguntar diretamente para o órgão que é responsável pela essa faixa de domínio, para que a gente possa dar essa resposta para essas pessoas e até tranquilizar, de certa forma, porque a pessoa já acha que vai perder tudo que criou durante esse tempo. Seria isso, então, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra. A gente teve bastante discussão com relação a essas construções que estão, né, nas áreas de domínio do DENIT. Assim, permanece ainda as áreas de domínio 20 metros para cada lado. Isso é a área de domínio. E tem também, além disso, nas rodovias federais, mais 15 metros que é de áreas não edificáveis. Então, ele se resume em duas partes. Primeira, 20 metros, do centro da pista, 20 para a direita, 20 para a esquerda, e essa é a área de domínio do DENIT. Com
mais 15 metros em cima desse 20, que vão totalizar 45, que é aquelas áreas não edificáveis, né? Talvez pode ter um estacionamento, pode ter outras coisas, mas não edificáveis, né? Não com construção. Porém, na época, o ex-vereador e hoje secretário Coronel Mário, ele fez uma lei porque houve uma mudança no Congresso Nacional da legislação, onde pôde ser as construções já edificadas, já consolidadas, que elas pudessem permanecer nos locais onde elas estão. Também existe uma regra que eu não lembro, mas nós temos esse projeto, está aqui nessa casa. Eu não vou lembrar agora exatamente, mas é uma lei que foi o Coronel Mário que fez na época e foi muito discutido. Porque houve uma época, o DENIT veio aqui e queria tirar todas as casas e todas as obras, o que tinha 20 metros para a direita e 20 para a esquerda, e foi notificando todo mundo, então criou de Canoinhas a Porto União, foi essas notificações. Mas existe uma legislação, sim, eu só não vou lembrar exatamente os detalhes dela, porque foi votar nessa casa, mas acontece tanta coisa e eu não lembro agora, mas que regulamenta, baseado numa lei federal, que passou pelo Congresso Nacional, acho que foi uma lei até do senador Jorginho Melo, na época, e que as já existentes permaneciam. Então, acho que essa história de chegar ali, tirar, derrubar, vai ter que indenizar, não é bem assim. Mas é um assunto pertinente, que de quanto em quanto tempo retorna. E essa ampliação ali com a terceira faixa é muito importante, ela vai nos ajudar muito. Então, só contribuindo dentro desse contexto, mas é 20 para a direita, 20 para a esquerda. Então, é domínio, né, do DENIT, e mais 15 de áreas não edificadas, tendo a segurança de que onde já está edificado, consolidado, permanece. Obrigado, senhor. Está em votação. Requerimento 133. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado. Sem mais requerimentos. Solicito o primeiro secretário informar se tem vereador inscrito para falar de assuntos pessoais. Não tem ninguém inscrito, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outro para o dia 10 de maio, terça-feira, às 22 horas. Uma boa noite a todos.